Caros, vamos ao quadro Falando de Direito aqui na apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Nessa oportunidade nós vamos abordar a diferença entre roubo e furto, ou furto e roubo. E também falar sobre as espécies do furto, que existe a categoria furto simples e qualificado. Tudo isso à luz do texto legal que está no Código Penal e que assim é necessário ou imprescindível falar, pois haja vista que a mídia, a imprensa, o jornalismo tende a confundir exatamente esses dois institutos, o furto e o roubo, tipificados no Código Penal, como a mesma coisa. E vende assim a ideia, ou passa a ideia para o senso comum que assim seja. E não é verdade. Por isso nós vamos abordar então essa temática, essa diferenciação, para que fique bem claro que um é uma coisa e o outro é outra coisa. Vamos lá. Está elencado o furto no artigo 155 do Código Penal e no 157 está o roubo. Vamos falar inicialmente do furto, que nos diz o seguinte, Código Penal dando o conceito legal ou da lei sobre furto. Vamos lá. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pegar para si ou para outro ou para terceiros, ou para um familiar, amigo, coisa alheia móvel, ou seja, coisa de outrem que não lhe pertence, móvel. Cabe destacar o móvel aqui, que não é imóvel, como um terreno, né? Até porque é difícil pegar ou roubar um terreno, né? Até porque tem uma série de outras complexidades para isso. A questão é móvel, por exemplo, um smartphone, um pendrive, um notebook, por aí em diante. E aqui esse conceito trata-se do furto simples. Por exemplo, existe um pendrive sobre uma mesa e a pessoa está desapercebida falando com a sua turma, os seus amigos e tal, e não percebe que o seu pendrive está distante dela e que tem alguém ali já olhando para pegar. Essa pessoa, percebendo que a outra não está atenta àquele pendrive, pega e sai de fininho. E ninguém percebe que o pendrive não era daquela pessoa que levou, a outra pessoa vai chegar, que era a proprietária do pendrive, analisar e vai dizer, olha, alguém furtou, não está aqui, aonde está, e aí não sabe exatamente quem fez ou como ocorreu. Isso é um tipo clássico de furto simples, ok? E a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ainda o parágrafo 1º diz o seguinte, a pena aumenta de 1/3, crime é praticado durante o repouso noturno, e aqui tem agravante, que a pessoa está dormindo, ele se aproveita da situação e vai lá e furta. É algo um pouco mais agravante, porque a pessoa não estava, como no caso que eu citei lá, desapercebida. Ela, no caso, em tela esse do repouso noturno, ela não tem como prever nada. Lá ela tinha, foi um desleixo dela. Quando ela está dormindo, ela está no seu direito de dormir. Então é mais gravoso. E se o parágrafo 2º, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 2 a 1/2 ou aplicar somente a pena de multa. Isso aqui já é uma condição que está tipificada aqui no Código Penal a fim de abrandar a pena. Quando o sujeito é primário, que faz esse furto, ou seja, quando ele não é reincidente no crime, e quando é de pequeno valor, por exemplo, está um bis, uma caixa de bis ali, ele pega 3 bis, a pessoa, olha, pegou meus bis, meu chocolate e tal, é um furto sim, mas o juiz não pode abrandar, se for, vai chegar até o judiciário, porque já em si só nem é para ir, é só para ficar ali na via administrativa, se é que for para a delegacia, né, um BO, boletim de ocorrência, se for então, ele vai, obviamente, claro, desabonar a pena e, obviamente, nem condenar o sujeito. Porque é um furto simples, bem é o simples do texto legal, é no sentido genérico, no explório mesmo da própria palavra, e não causou tanto dano assim, vamos dizer. É até chamado, ou pode chamar de crimes famélicos, a fome e tal. E tem até o princípio da bagatela, da insignificância, que pode cortar, então, a pena ou ser um dos motivos que sejam excludentes de ilicitude. E aqui a questão de reclusão e detenção, cabe destacar que é bom atentar para isso, porque isso dá a noção de qual regime que a pessoa vai iniciar, se é fechado, aberto, semiaberto. Quando é reclusão, geralmente é no fechado. Quando é detenção, aí pode ser semiaberto ou aberto.
tá? É por isso que aqui fala de mudar, já que a subtração é mais grave, é de exclusão, pode ir para a detenção, que é mais leve, ok? Parágrafo terceiro, que para ser a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outro que tenha valor econômico. Então, quer dizer, o sujeito que faz um gato na energia elétrica ou na internet, isso é furto, furto simples. Está aí o sujeito, obviamente, pronto para ter pelo menos a condenação de 1 a 4 anos, tá? Ou pelo menos de 1 ano, porque isso é considerado furto. Claro que tem que comprovar. E aí não tem como a pessoa prever também. Por exemplo, tá a energia lá, a pessoa não sabe, o sujeito pode fazer de noite um gato lá, ou seja, da internet, ou seja, da TV paga, e você não perceber, está pagando para o sujeito lá. Às vezes a fatura vem enorme, né, da energia, ou da TV paga, ou da internet, e você não sabe o porquê. E é isso. E agora nós vamos ao furto qualificado, que é um furto mais austero, vamos dizer assim. E é falado a partir do parágrafo 4º, que nos diz o seguinte: a pena é de reclusão, aumenta. Ó, veja que no furto simples é de 1 ano, de um qualificado é de 2 anos a 8 anos. Lá é de 1 a 4, aqui é de 2 a 8. E multa se o crime é cometido. Aí dá também a definição do furto qualificado: com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Por exemplo, o sujeito tem uma bicicleta, está lá com um cadeado. O sujeito pega uma chave, acho que é chave mista, uma chave aí, agora não vou me recordar, a chave que tem o poder para cortar o cadeado. E vai lá e corta o cadeado. E rouba, aliás, perdão, furta a bicicleta. E naquele mesmo contexto, a pessoa está desapercebida, não vê que o camarada está fazendo isso, só que é mais gravoso porque a pessoa tomou a precaução de colocar um cadeado na bicicleta, porque sabia que naquele local eventualmente poderia ocorrer um furto, então ela se preveniu. E aí o sujeito vai lá, destrói a prevenção da pessoa e furta. Então é mais gravoso por conta disso. E tem outros exemplos. Esse é um que vem a calhar com esse inciso 1 aqui do parágrafo 4. O inciso 2, com abuso de confiança mediante fraude, escalado ou destreza. Aqui é muito mais complicado. Abuso de confiança, por exemplo, você confia alguém para cuidar da sua casa. Você está no verão, vai passar o venareio numa casa na praia, por exemplo, no litoral, e deixa alguém, algum vizinho, cuida da minha casa, pega a chave aqui, dá a ração pro cachorro, limpa a casa para mim, depois eu te dou uma grana e tal. Aí tá todos os móveis, objetos lá. A pessoa é de confiança sua. Só que quando você chega para analisar, tá faltando um objeto, tá faltando, vamos dizer assim, o ferro, tá faltando ferro para passar roupa, vamos dizer. Tá faltando alguma coisa dentro da geladeira, comida, tá faltando teu celular que tu deixasse, ou notebook. E aí é abuso de confiança. Porque você disse, olha, era só para cuidar da casa, depois você ganharia até uma rentabilidadezinha, um dinheiro, pela esta prestação. E aí ele abusou, porque furtou coisas. E também diz, ou mediante fraude, escalado ou destreza. A fraude, o sujeito vai fazer, ou lhe dar, vamos dizer assim, é quase também a confiança, mas vamos ver uma questão de fraude. De um documento, pode ser, né? Fraude de um documento. A pessoa vai lá, pode ser até relativo, complicado, mas geralmente um documento, coisa da natureza. Escalada ou destreza. A escalada pode ser também o sujeito subir um muro para descer dentro de uma casa e com habilidade furtar ali. Por exemplo, tem algo dentro da casa, você sabe que não tem ninguém, e aí você escala o muro, desce com habilidade, destreza, faz tudo certinho e pega algo ali para si. A fraude no contexto pode ser uma espécie de contrato ou algo falado até mesmo pela via oral, ou o sujeito vai lá e engana. Enfim, existem vários tipos de fraudes aqui que eu poderia colocar, mas para não ficar muito longo aqui, então eu vou parando. Tem, emprego, quando eu falei da chave mista lá, tem até aqui, né? Que é da chave falsa, o inciso 3, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, o inciso 4, ou seja, mais gravoso se tiver tipo uma espécie de quase quadrilha, que a quadrilha tem que ser no mínimo 3 ou 4 pessoas, ou 4 pessoas. Se tiver 2, o concurso de 2 pessoas, por exemplo, você está uma turma de você mais 2 amigos, né?
colocar assim, o sujeito que vai furtar, você que vai furtar, entre aspas, né? Ou a pessoa que vai furtar com ela e com os dois amigos dela, e invade a casa, e aí faz a torra, vamos dizer assim, né? Leva tudo. E o inciso 5, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Obviamente um carro. E aí é o furto qualificado. E andar com o mesmo, fazer uma série de outras coisas com isso. E ainda tem o furto de coisa comum, que seria uma outra espécie aqui também, que é o artigo 156, que diz o seguinte: subtrair o condomínio, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente a detém a coisa comum. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Somente se procede mediante representação. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a quem tem direito o agente. Isso é referente a subtrair, tanto no condomínio de uma herança ou de uma sociedade, algo que não é seu. Por exemplo, você tem um terreno em condomínio, e ali naquele terreno tem casa e tem objetos. Digamos que 30% daqueles objetos, ou já até mesmo falado ou descrito, sejam seus. Os outros, não. Aí você furta, crime, furto de coisa comum. Se é numa herança também que tem aquelas cotas condominiais, que tem, por exemplo, tem uma família, tem 4 pessoas, a pessoa morre, o pai e a mãe, deixa ali uma casa. E, obviamente, que cada um tem a sua cota à parte. No entanto, é necessário fazer toda a análise via judicial para ver o que é da mãe e do pai para realmente distribuir para os filhos. E assim sendo, se tiver lá algumas coisas que são do pai, outras não são, e o sujeito pega aquilo que não é do pai, é também furto, crime. E obviamente que fala de condomínio também, de prédio e tal, né? Referente a isso, esses furtos que ocorrem. E agora vamos chegar ao roubo, finalmente no roubo, né? Falamos tanta coisa, mas vamos falar do roubo. É necessário trazer essas subclassificações para a gente entender tudo. O roubo, conceito legal de roubo, 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então a diferença do furto para o roubo é essa. O emprego dá grave ameaça ou violência à pessoa. No furto não há. A pessoa pega tudo desapercebida, seja tanto no furto simples, qualificado e no furto de coisa comum. Agora no roubo não. A pessoa vem com o emprego da força, da grave ameaça. Por exemplo, o sujeito está com um revólver e diz, ó, passa a grana aqui senão tu morre. Isso é roubo. Poderá até ser mesmo aquilo que se chama de, o nome inclusive no próprio Código Penal, que é exatamente você matar e, aliás, furtar ou roubar, no caso roubar e matar, que é o nome que o Código Penal dá de, apesar de não dizer claramente, explicitamente no Código Penal, mas é o latrocínio. Que é o roubo, é o emprego da força. Se o sujeito matar, obviamente, ele roubou e matou, né? Inclusive vai falar isso no próprio artigo 157 mais adiante, que nós já vamos ver. Pega uma pessoa com um revólver, aponta na tua cabeça, olha, passa a carteira aqui, isso aqui é roubo. Se a tua carteira está sobre a mesa e você é desapercebido e alguém pega, é furto, porque não houve o emprego da violência, tá? Que fique claro isso. Então, conceito legal de roubo é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, também pode ser para terceiros, para outras pessoas, mediante grave ameaça. Olha, passa aqui, senão eu mato alguém. Pode ser até mesmo matar alguém, senão eu mato alguém. Ou senão eu pego alguém da tua família, pode ser isso também. Ou mato você aqui, ou faço mais o gravoso em ti, dou uma paulada e por aí em diante. Grave ameaça ou violência à pessoa depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Também isto, né? Pode o sujeito pegar, amarrar ela, a vítima, colocar uma mordaça na boca, fazer isso também é roubo. Pegar e, vamos dizer assim, dar uma chave de braço aqui, imobilizar a pessoa e furtar algo dela, né? Ou dar um soco, um pontapé e por aí também se encaixa aqui em roubo. Vamos lá. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar
a impunidade do crime ou detenção da coisa para si ou para terceiro. Ou seja, encaixa, se a pessoa chegar aí, passa a carteira aí a pessoa diz, senão tu morre, mas ele não mostra a arma ou qualquer coisa nesse sentido. Ele só fala por falar, às vezes nem fala. Passa aí, a pessoa passa. É um assalto, né? Da voz de assalto, passa, a pessoa passa. Aí, depois de ter furtado tudo, ele chega e começa a bater na pessoa, para que ela não venha correr atrás dele ou chegar na polícia a tempo, fazer qualquer coisa nesse sentido. Também isso considerado roubo. É o amordaçar a pessoa, como eu disse, imobilizá-la e tal. Está no parágrafo 1º. Parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 1, se a violência ameaça exercício com emprego de arma. Então aumenta a pena se é com emprego de arma. Se for só com a voz, não tem tanto, assim, não tem agravante, né? Não é tão penosa, vamos dizer assim. Ou o delito, melhor dizendo. Ameaça exercício com emprego da arma. 2. Se há concurso de 2 ou mais pessoas, ou seja, com mais pessoas sobre 1, né? Se tiver 3 pessoas e deixa um sujeito está sendo roubado, no caso, puros, porque é 3 contra 1, né? A covardia, tá? Inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece a tal circunstância. Por exemplo, um carro forte, por exemplo, um sujeito que tem vida de caminhoneiro, que trabalha aí levando cargas para cima e para baixo, e a pessoa sabe daquele percurso e vai, obviamente, chegar nele para roubar a carga, tá? Então, é mais uma agravante e aumenta a pena. Inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, também aumenta, né? Como no caso do furto. E aqui é do roubo com o emprego da violência, é com a arma, né? O furto não precisa necessariamente com a arma, é um vacilo da pessoa. Inciso 5. Se o agente manter a vítima em seu poder restringindo a liberdade, trancar ela dentro do quarto, amarrada, com a mordaça, né? E outras coisas mais. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos. Aumenta a pena ainda mais. Além de multa. E se resulta em morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, que é sem prejuízo da multa. Que até configura esse último parágrafo 3º do artigo 157, aquilo que eu falei, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O sujeito colocou então a violência e matou a pessoa. Às vezes pode matar ela já no ato, pegou e matou, às vezes pode demorar ou dar um tiro para intimidar a pessoa, correr atrás, enfim, tem vários outros casos aí. Em alguns desses casos específicos, às vezes que a lei não prevê, é analisado por meio da jurisprudência, os julgados das cortes, dos tribunais, ou dos juízes, ou pela doutrina. Então falamos aí da diferença, até nos alongamos por demais, falamos das espécies de furto, e eu até diria dos tipos também de roubos, atenuantes e agravantes. Falamos tudo por completo que está no Código Penal. Um abraço, e esse foi o Falando de Direito. Dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, comente e até a próxima.